Olá, amigos! Grande prazer falar mais uma vez com os companheiros atletas, dirigentes, torcedores, companheiros de imprensa, todos aqueles que nesses anos todos têm nos acompanhado na construção do grande projeto que é a Copa Inconfidentes Futsal, que sem dúvida vai se convertendo aí na referência da modalidade e no esporte do interior de Minas. Nós vínhamos com muitas expectativas para o evento em 2020, pensando em muita coisa boa para a quinta edição do projeto, quando fomos naturalmente surpreendidos, assim como todo mundo no esporte mundial, por esse problema da pandemia, que a partir de março determinou que todos os eventos fossem paralisados ou suspensos. De lá para cá, a gente naturalmente ficou aí observando muito o andamento do processo e também em sintonia observando as decisões tomadas pelas principais confederações e federações do mundo, não apenas no futsal, como também no futebol. E aguardamos até o mês de agosto para termos um posicionamento sobre a nossa perspectiva de realização da Copa em 2020. Na tarde de ontem, quarta-feira, com base nos dados que nós fechamos no final do mês de agosto, a gente sentou para conversar, os integrantes da comissão executiva, nós da Zavacom, companheiros da TV Integração, nosso diretor executivo, nosso diretor técnico Luiz Alberto Medina e os companheiros da Associação América para decidirmos o que fazer em 2020. E o que eu vou trazer nesse vídeo hoje é basicamente o que nós discutimos na reunião, as deliberações que tivemos e as decisões que tomamos. Eu fiz uma apresentação simples, mas bem objetiva aqui, que o Maruno também vai colocar na tela, para a gente poder acompanhar todos esses aspectos. Eu quero começar falando da proposta inicial do projeto, o que nós estávamos pensando em fazer para o projeto em 2020, quando lá em 2019 nós começamos a trabalhar a ideia para a quinta edição. Nossa ideia era realizar a Copa nos mesmos moldes dos anos anteriores, ou seja, grupos de 5 equipes formados por proximidade regional, com jogos em todas as cidades. Eu aproveito até esse espaço aqui para agradecer a todos os amigos que nos receberam nas cidades que participaram, sempre muito bem recebidos. A gente sabe que existem algumas limitações aqui e ali, mas a gente nota que os envolvidos fizeram muitos esforços para que a gente pudesse ser recebido da melhor maneira possível. Notamos também ao longo dos anos que muitas foram as cidades que investiram em melhorias nas suas praças esportivas, entraram nesse espírito da Copa, participando desse processo, e a gente fica muito feliz, agradecendo o esforço de todos os envolvidos para que nós pudéssemos ter melhores ginásios para o público, para os jogadores e também para as nossas transmissões, fazendo com que o evento crescesse ainda mais. Então, para 2020, nós tínhamos no projeto a realização também de jogos nos moldes dos anos anteriores. O calendário seria entre os meses de maio e setembro, jogos começando ali no finalzinho de abril e se estendendo até a segunda quinzena de setembro. Nós tínhamos uma projeção de 40 ou mais equipes participantes. Vale lembrar que com essa nossa parceria agora com a TV Integração, que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente aí para frente, aumenta a área de cobertura, o número de cidades envolvidas, e por isso nós tínhamos aí a perspectiva de até mais de 40 cidades participantes, muitas já confirmadas e várias também em fase de confirmação em março, quando tivemos que suspender aquilo que estávamos negociando, mas o projeto estava sendo concebido para 40 ou mais cidades. Todos os jogos seriam transmitidos ao vivo, um desafio imenso que nós tivemos em 2019, posso garantir a todos que em 30 anos de carreira foi talvez um dos, se não o maior, um dos maiores desafios que a gente teve. Cada cidade tem uma realidade, cada cidade tem aí uma configuração de internet. Não foi fácil, não foi simples, mas foi um trabalho que nos deu muito orgulho, porque quem é da área sabe a dificuldade que isso representa e nós conseguimos fazer, na maioria das cidades, a transmissão dos jogos ao vivo, levando a competição para um patamar diferente, A gente conseguiu dar a jogadores, a equipes, às cidades, uma visibilidade muito maior e ao evento um peso institucional muito maior. Então, esse grande barato, essa conquista que tivemos em 2019 também estava ratificada para o projeto 2020. Aí, um detalhe que eu acho muito importante,
Cobertura jornalística da TV Integração, e aí eu aproveito para fazer um parênteses que eu acho importante para explicar um pouquinho esse processo de transição. Todo mundo sabe que nos 4 primeiros anos da competição nós tivemos a parceria da Band Triângulo, uma parceria que foi muito importante. A Band nos emprestou o nome, a credibilidade para que nós pudéssemos reunir as cidades em torno do projeto. Começamos com 13 cidades, chegamos a 35 cidades, sem dúvida nenhuma. Foi uma parceria muito importante. Mas desde 2018 nós já conversávamos com a TV Integração, uma emissora que fundamentalmente tem uma audiência muito robusta, uma cobertura jornalística muito presente e uma tradição no esporte. Todos aí sabem que a TV Integração tinha promovido lá atrás também, eu até era integrante da equipe na época, a Copa Integração de Futsal. Então nós já estávamos conversando sobre a possibilidade de levarmos a Copa Inconfidentes para a TV Integração. Isso foi ratificado em 2019 para 2020. Acho que uma das principais conquistas que nós podemos ter é a cobertura jornalística. Entendo que o MGTV, o trabalho feito pelo jornalismo da TV Integração, é um dos melhores do país. Sem dúvida nenhuma, a maior audiência do jornalismo televisivo regional, chega a ter 25 pontos em algumas cidades da sua área de cobertura. E além da transmissão ao vivo pela internet, o que já é um grande barato, você ter também a cobertura com os lances, os gols e tudo que acontece em cada rodada no MGTV, sem dúvida, é dar ao nosso esporte amador muito valor, muito peso institucional e um grande crescimento do ponto de vista de esportividade e valorização regional. Então, a cobertura da TV Integração será, sem dúvida, mais um dos diferenciais da Copa Inconfidentes a partir do momento que tivermos o pessoal em quadra. Entrada franca nos ginásios da região. Isso para nós também é muito legal. O que a gente quer é levar a festa e quer que o pessoal participe. A entrada franca é um dos princípios, nossos patrocinadores também entendem que é assim. É uma forma da comunidade participar do esporte, ter visibilidade dos seus atletas, dos seus representantes. Também estava na proposta inicial que tivéssemos a entrada franca nos ginásios da região. Além de estarmos estudando novas premiações e ações promocionais para as equipes e para o público. Ou seja, esse era o cenário para 2020. Nós estávamos num gás danado, uma vontade danada de realizar o projeto, quando em março veio a determinação para a suspensão dos eventos vigentes e também não teríamos condição, pelo menos do jeito que o cenário se apresentava, de manter o projeto como estava. Fomos obrigados a suspender tudo. E ficamos nos meses de abril, maio, junho, julho e agosto observando para sabermos, né, a evolução dos fatos e o que poderíamos ou não poderíamos fazer. Nossa expectativa era sim fazer a competição em 2020, chegamos até a estudar um modelo alternativo que eu discuti com alguns dos companheiros aí, mas no final do mês de agosto reunimos aí uma série de informações para a reunião que aconteceu ontem aqui em Uberaba com os nossos companheiros, e eu vou apresentar aqui aos senhores um cenário que foi o cenário que nós encontramos, que nós estudamos e que nós avaliamos nessa reunião. Bem, então no cenário atual observamos que a pandemia persiste e veta eventos esportivos com presença de público. Temos observado que em vários lugares do mundo o esporte vai voltando, já voltou o Campeonato Brasileiro, os campeonatos europeus, a própria Liga Nacional de Futsal já está em curso, mas tudo sem público e com protocolos muito rígidos de higiene. Protocolos que para o universo profissional são viáveis em função dos investimentos feitos, mas para o amador ficam muito difíceis. E a gente entende a necessidade, o grande barato que é ter a presença de público, algo que a gente deseja ou desejaria no ano de 2020. Também temos observado que a curva em Minas não está em declínio, a curva ela está ainda em ascensão. O número de casos está aumentando até hoje. Antes de fazer essa gravação eu pesquisei o site Covid Brasil e eu vi que a curva de Minas praticamente empata agora com a curva do Rio de Janeiro de casos, né? É natural, Minas é o segundo estado mais populoso do Brasil, mas teoricamente a gente nota que as coisas chegaram aqui um pouquinho mais tarde, então a curva ainda é ascendente, ou seja, ainda há um risco muito grande. E a gente nota uma baixa perspectiva de melhora no curto prazo, ou seja, conversando com pessoas da área, conversei com profissionais de saúde, gente que está mais inteirada daquilo que está acontecendo no processo, afinal de contas nós não somos
técnicos, né? A gente tem que ouvir quem entende, não há uma perspectiva real de melhora significativa para os próximos 30 ou 60 dias. Significa dizer que em setembro ou em outubro ainda não se pode afirmar com segurança que a gente pode ter um cenário tranquilo para receber as pessoas e fazer a competição com a nossa tradicional alegria, prazer, enfim, com a nossa tradicional qualidade. É o termo que eu estava procurando. Se não podemos fazer em setembro e outubro, nos restará apenas novembro e dezembro. 2 meses, um calendário muito curto para viabilizar o projeto nesse período. Mas tem mais, né? A gente está vendo aí os processos eleitorais se aproximando e a gente sabe que muitos dos nossos companheiros que trabalham aí na estruturação das equipes em cada cidade estão envolvidos com os governos municipais e certamente estarão também trabalhando nos processos eleitorais, então certamente haveria aí uma divisão para essas pessoas no tempo e na atenção. Há um aspecto muito importante também, a gente não gosta de trabalhar projetos regionais nos meses de verão, nos meses aí de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro, porque sabemos dos riscos de chuva. E é importantíssimo para nós o aspecto de segurança. Nós queremos fazer uma festa que dê alegrias e não que dê problemas. Então, para garantir segurança de atletas, da própria equipe que trabalha, dos árbitros, de todos os envolvidos, a gente prefere não marcar competições nos meses em que há mais chuva e os riscos na estrada, né? Também temos uma sinalização muito clara dos nossos parceiros, empresas, patrocinadores que viveram aí momentos muito difíceis com essa pandemia, né? Comércio fechado. Certamente muitos segmentos foram atingidos e essas empresas terão mais dificuldade, naturalmente, em conseguir levantar recursos para apoiar não só o projeto no plano de patrocínio principal, como também as equipes, que sempre procuram aí no comércio, nas empresas locais, um apoio bacana para poderem aí participar da competição. Além disso, até um tópico que foi levantado pelo Luiz Alberto, preocupado naturalmente com a parte técnica, os atletas estão parados há um tempo razoável, né? Não tiveram tempo de fazer um treinamento físico adequado e nem tático. Então, as equipes teriam muito pouco tempo de preparação e teriam risco, sim, os atletas, até de contusões musculares, enfim. Num cenário como esse, com todos esses aspectos que não são otimistas, né? A gente não teve outra alternativa a não ser, nas deliberações, decidir pelo adiamento da 5ª edição da Copa Inconfidentes Futsal para 2021. Ou seja, não realizaremos a Copa em 2020. Não é a decisão que nós queríamos tomar, não é o que nós queríamos fazer. Nossa alegria, motivação, determinação no começo do ano era para fazer o maior evento da história da Copa Inconfidentes, mas o cenário é um cenário que nos pede prudência, nos pede responsabilidade e a gente entende que é mais importante a vida, a saúde dos envolvidos, os nossos amigos, as pessoas que a gente tanto preza envolvidas nessa questão do esporte regional, do que de repente correr riscos maiores e desnecessários. Então a decisão está tomada, a Copa Inconfidentes em 2020 não será realizada, mas vamos para o projeto 2021 e aí a gente já passou para um próximo passo, né? Porque se nós não faremos em 2020, já vamos focar o projeto em 2021. A partir da semana que vem, nós estaremos nos reunindo para começar a desenhar o projeto de 2021, com um calendário que deve acontecer a partir de maio ou junho. Então, atenção, as equipes já comecem aí no seu planejamento anual, Copa Inconfidentes 2021 a partir de maio ou junho. Temos mais. Pelo calendário, vamos projetar o evento para 40 cidades. Esse é o número de cidades que a gente deve ter no ano que vem. É o calendário que a gente pretende montar, basicamente porque temos outras pretensões também para o ano de 2021 que vão precisar de calendário, por isso a gente precisa ser um pouquinho mais sintético. A primeira delas é a inclusão do futebol de campo no projeto 2021. Faço também um parênteses aqui. No mês de março, quando tivemos de suspender, né, quando a decisão de suspensão dos projetos esportivos foi tomada, nós estávamos realizando em Uberaba, o Maruno vai até mostrar algumas imagens para nós aí, a Copa dos Campeões de Uberaba, um projeto que faz parte
dos eventos que comemoram os 200 anos de Uberaba e que reúnem os principais campeões do futebol amador de Uberaba. Mas o evento, além desse aspecto festivo, para nós da Zavacom, para a comissão executiva da Zavacom, é um evento piloto para aquilo que pretendemos fazer no futuro, reunindo também cidades da região, fazendo com que nós tenhamos uma versão da Copa Inconfidentes também no futebol de campo. Este projeto vai ser concluído assim que as autoridades sanitárias de Uberaba liberarem para tanto, mas nós queremos incluir também no projeto 2021 um grande torneio de futebol de campo, então vamos colocar isso aí no futuro, mais informações. Também temos aí a perspectiva de incluir no calendário 2021 o futsal feminino. Essa é uma promessa que a gente já vem fazendo desde 2018, mas que viria em 2020 e que não foi possível naturalmente em função das circunstâncias. Vamos trabalhar para ter o futsal feminino também em 2021. Além também de estarmos estudando um novo formato para a Copinha, para que haja um pouco mais de competitividade para os meninos, talvez algumas categorias a mais. São as ideias que nós estamos levando para a composição do projeto 2021 dos eventos Zavacom, a Copa Inconfidentes e outros grandes eventos regionais também. Além disso, nessa avaliação, nesse estudo, a gente vai procurar também algumas formas de gerar receita para as equipes no ano de 2021. Não é uma promessa, mas é um estudo que vamos fazer, no sentido de buscar também alguma forma de oferecer às equipes como buscar alguns recursos, porque a gente sabe naturalmente que todo mundo precisa aí na hora de montar as suas estruturas, montar os seus times, enfim, fazendo parte aí de um processo de boa parceria. É isso então, amigos. Eu senti a necessidade de gravar esse material, de gravar esse testemunhal, mostrando a todos as razões que nos levaram a tomar essa decisão, uma decisão que, como eu disse, não era a decisão que gostaríamos de ter tomado, mas entendemos sim que precisamos ter responsabilidade naquilo que fazemos. O evento até aqui sempre foi um evento que primou pela seriedade, pela responsabilidade, pelos cuidados, e a gente não vai deixar de fazer isso num momento que é um momento tão sério para todos nós. Antes de encerrar a transmissão, antes de encerrar esse programa, eu quero fazer alguns pedidos. O primeiro é que você que nos assistiu, deixe aqui no campo de comentários suas ideias, suas opiniões, suas críticas, seja lá o que você entender que seja importante, para nos ajudar naturalmente a construir o projeto 2021. Quero ouvir a opinião dos amigos, sejam os atletas, dirigentes, torcedores, companheiros de imprensa. Será sem dúvida muito legal a gente poder receber a participação de vocês e prometo responder todas as considerações que foram feitas. Segundo aspecto importante, nesse período a gente vai procurar não ficar tão distante, né? Eu vou tentar trazer periodicamente aqui no canal da TV Zavacom algumas informações, alguns programas, talvez algumas entrevistas, talvez algumas histórias, enfim, para que a gente vá mantendo contato e mantendo ativa nossa relação pelo canal da TV Zavacom. Eu até peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. O canal da TV Zavacom pretende ser o grande canal do esporte de nossa região, mostrando não apenas o futsal, como o futebol e outras modalidades, um espaço para valorizar os nossos atletas e as nossas cidades na internet, cada vez mais aí acessada, cada vez mais vista. Certamente será muito legal isso. Então, é isso. Copa Inconfidentes em 2021. Deixo um grande abraço a todos e meu desejo sincero de que tudo isso acabe rápido e a gente possa fazer aquilo que mais gosta, estar juntos como amigos, dentro de quadra, praticando o esporte. Grande abraço, fiquem todos com Deus.